você entende que as pessoas têm que dispor de energia e tempo para fazer a leitura de um clássico? Por que que o clássico é tão importante? Olha, eu acredito que o clássico, várias coisas, mas ele está além do seu tempo. Então, são livros escritos há muito tempo atrás, são escritores de uma outra época, mas que lidos hoje em dia, eles te agregam. Clássicos são livros que estão além do tempo deles. Eles são livros que a qualquer época que eles são lidos, você consegue colocar em prática na sua vida. Então, existem clássicos de bons exemplos. Porque um clássico não é aquele livro que vai te falar, que vai te dar aquela moral. Moral da história. E é isso, não. Um clássico, ele é uma história que, a partir daquilo, você vê... Como que eu posso falar? Você vê... Nossa, eu esqueci Eu a entendi, palavra mas você agora, falou claramente. O que você falou, querida, eu entendi e concordo integralmente com você. Você foi brilhante. Quando você disse que ele está à frente do tempo, e estando à frente do tempo, ele é sempre atemporal nesse aspecto. Sim. Porque os clássicos não passam. Não Que foi passam. o que você disse. Não passam. Né? E, além de não passar, eles nos apresentam. Tipo, histórias... Porque uma frase que eu ouvi que eu achei incrível sobre clássicos é... A história, ela te apresenta uma coisa que já aconteceu. Os clássicos mostram uma coisa que poderia ter acontecido. E a partir disso você coloca na sua vida. Por exemplo, eu li Memórias do Subsolo. Eu fiquei impactada porque, no começo, inclusive, eu achei confusa a leitura, por ser uma leitura mais, às vezes, difícil. No começo, depois eu consegui me adaptar. E no começo eu fiquei, nossa... Olha os pensamentos, porque são um conjunto de pensamentos. Sim, a construção, né, a das ideias, a construção. concatenação das Sim, ideias, a beleza das frases, das sim, orações, sim, a estilística do texto é sim. belíssima. É belíssimo. Eufonicamente é belíssimo. É um Sim, conjunto de coisas, né? é um Tem uma conjunto de dimensão coisas. poética, tem uma dimensão estilística, redacional, mas Sim, ao mesmo tempo também te agrega, que é o que você falou, né? Quanto que agrega te muito. agrega? O que te agregou aí? A Memória do Subsolo, o personagem ali apresentado, né? Ele é uma pessoa com muitos pensamentos, assim, pelo que eu vi, tipo assim, às vezes de uma vez apresentados, e ele conta sobre a timidez dele. Ele conta sobre a timidez. E a partir da leitura desse clássico, eu percebi em mim uma timidez que eu tinha. E eu fiquei, Olha que nossa, não quero essa interessante. timidez pra mim. Porque eu vi o quanto que atrapalhou o moço do livro, misericórdia. Eu não digo que eu sou como ele, mas, por exemplo, na parte da timidez, teve umas frases que agora eu não vou lembrar de cabeça. Logo no comecinho do livro, que ele vai narrando a história dele, sabe? Tipo assim, ele vai contando sobre como que ele ficou uma pessoa tão guardada ali na caverna. É por isso que, inclusive, em Memórias do Subsolo, ele mesmo se fecha do mundo. E ele começou a contar sobre a timidez dele. Nisso, eu parei pra prestar atenção em mim. Então, os clássicos, eu acredito que eles estão ali pra você ver tanto exemplos, tipo assim, do que não ser, como exemplos do que ser. Então, Que beleza que você está explicando sim, isso, viu? e muitos apresentam, inclusive, uma coisa cultural. Por exemplo, o alienista. O alienista, ele fala de Simão Bacamarte, Bacamarte. que ele vai colocando todo mundo ali dentro da Casa Verde. Todo mundo é louco. É, tipo, todo mundo é louco pra ele. Só que no final, quem que era o louco? Pois é. Era ele. Porque ele vai colocando todo... Louca quem me diz. Exatamente. Então, mostra muitas vezes como a gente julga tantas pessoas sem primeiro prestar atenção em quem? Na gente? Exato. Eu li Ana... Não foi Ana Karenina, confundi. De Hamlet, que teve até uma novela inspirada, que foi Crave a Rosa, que eu esqueci agora o nome da obra. Ah, não, você tá falando do Shakespeare. Shakespeare, desculpa. Confundi o autor com o livro. Realmente já... Shakespeare, ele escreveu uma obra Acho que é a Megera. A Megera Domada. A Megera Domada, Exatamente, obrigada. Que inspirou o Crave a Rosa, porque tinha a Catarina, né? Sim, que inspirou o Crave a Rosa, a Megera Domada. Rapidão, entrando num adentro. Gente, às vezes a gente acha que clássicos estão distantes. Vamos pegar um filme que todo mundo conhece, o Rei Leão. Rei Leão, né? O nome do filme que tem um leãozinho que faz assim. O Rei Leão, ele foi inspirado em Hamlet. É uma história de Hamlet adaptada para crianças. Inclusive, o autor do filme, o diretor, né?
não lembro exatamente, aquilo que fez o roteiro falou, que foi inspirado realmente em Hamlet, de Shakespeare. E às vezes a gente acha que é uma coisa tão distante, só que tá ali, Mas no nosso você sabe, cotidiano. você falou isso, agora eu me lembrei até, ó, aproveitando mesmo como você está falando de Shakespeare, você pegar, por exemplo, o Mercador de Veneza, que tem até esse é interessante também, você vai gostar muito desse. Vou O anotar, Mercador sim. de Veneza, não, você vai gostar. No Mercador de Veneza, você tem lá uma situação de um judeu que vai cobrar uma dívida lá no tribunal, Uhum. e uma série de coisas, e aí tem lá a questão de um contrato, né, que não foi cumprido, e aí ele, nessa execução do contrato, quando ele pede ao tribunal que cumpra, que faça cumprir o contrato, ele teria que, ele poderia retirar um pedaço da carne do corpo do devedor, fosse qual fosse, né? Hum. E aí o que acontece? Olha que interessante. Eu vou chegar onde eu quero para lembrar, Uhum. para casar com o que você Uhum. falou. Mas nessa história, aí tem lá uma defesa, e aí é feita uma defesa, e aí eles dizem, olha, o contrato está escrito que você pode tirar uma carne, mas não está escrito que você pode tirar sangue. Então você tira a carne, mas não vai ser possível tirar nem uma gota de sangue, porque senão você terá que responder por isso. Uhum. Então, quer dizer, como que ele ia tirar um pedaço da carne sem tirar o sangue? Então, quer dizer, o contrato naquele aspecto ficou inviabilizado. E quando você pega, por exemplo, o Alto da Compadecida, que tem aquela situação, o Alto da Esse eu ainda Compadecida, não li. então, da Compadecida, que é do Ariano Suassuna, que é bem interessante, o Ariano Suassuna tem lá também um julgamento Uhum. em que existe lá uma mesma situação a partir daquela ideia do sertão nordestino. Então, quer dizer, como as coisas se correlacionam, que foi Sim. dentro disso que você falou. Exatamente. Quer dizer, então tem tudo a ver mesmo, né? De inspirar, porque Sim. nesse processo criativo, a gente obtém, quer dizer, você vai transformando as coisas. A partir de uma ideia, você vai constituindo outras. Então, os clássicos são muito importantes também nesse processo de você formar um repertório. Sim. Para você poder trabalhar e criar outras coisas. Sim, gente. Que foi o que você disse. Exatamente. E é impressionante como eles estão na nossa cultura, só que a gente não percebe. E ao mesmo tempo que eles estão tão inseridos culturalmente, a gente deixa eles tão afastados. A gente deixa eles tão, tipo, como se fosse uma coisa inacessível. Mas não são. É verdade. Eles estão, em muitos lugares, eles estão, como que eu posso falar? Pedaços deles, não pedaços, mas suas histórias e às vezes alguma coisa, muitas acabam se tornando alguma coisa cultural. Por exemplo, Shakespeare. Quantas palavras não vieram Olha aí. de livros dele? Quantas expressões? Então, é uma coisa cultural, mas Isso a gente deixa você vai inacessível. incorporando, né? Como você Sim. falou. Quer dizer, na sua vida está sendo, foi e está sendo transformador para melhor. Transformador, de verdade. E nos ajuda muito a gente colocar no nosso dia a dia. A gente pegar situações, essas situações, você estava falando de A Megera Domada, né? E A Megera Domada tudo começa com uma encenação. A Megera Domada é uma encenação que dentro dessa encenação a gente vê um monte de mentiras, digamos assim, feitas em cima da outra, pessoas fingindo ser outras pessoas. E eu acredito que isso muitas vezes fala de um aspecto cultural, por exemplo, da gente, tantas encenações. Eu não vou saber como que eu posso explicar isso agora, mas A Megera Domada é um livro, de certo modo, engraçado, como a gente pode ver até na Inspiração, o Cravo e a Rosa. Eu não cheguei a assistir, mas eu já vi passando, sabe? Na televisão. E aí... E a gente vê como é tudo uma encenação em cima de uma encenação. Resumindo bastante, começa com eles pegando, por exemplo, achando um... Eu não vou lembrar agora como que era o nome do moço. Mas é uma encenação. O livro em si, a história que se passa em Um Cravo de Rosa, é uma encenação feita por pessoas. Pra enganar o moço e ele achar que ele é rico. Só que ele não é. É só uma encenação. É pura encenação. Tudo. É uma história que se resume na encenação. E a gente pegar essas histórias, a gente pegar esses clássicos e a gente colocar no nosso dia a dia. Como clássicos que são tão atemporais, que nem você disse. Eles estão além do tempo deles. Então, você pega um clássico hoje escrito há 200 anos atrás, há anos atrás, e você consegue colocar no seu dia a dia. Você pega essa história e fala, nossa, me identifiquei, ou nossa. E às vezes vai ter clássicos que você vai ler, por exemplo, eu comecei a ler Crime e Castigo, eu não... É interessante. Não cheguei a concluir, eu só eu fiquei nas primeiras páginas. Mas eu já vi pessoas falando de como foi, às vezes, de certo modo, trouxe uma agonia para elas, a leitura. Mas essa agonia, de certo modo, essa
essa leitura que não é uma leitura, às vezes, prazerosa. Por exemplo, o pouco que eu li de Crime e Castigo não é uma coisa assim que você vai ler feliz. Não, é uma coisa que você traz um afastamento até pela história. E esse afastamento te faz para pensar, nossa, sobre valores. Valores, eu acho que posso colocar como valores. Aquelas coisas que você não quer ser. Clássicos também trazem muitos livros. É muito isso. Quantos clássicos não mostram ou não acompanham um personagem ruim ou algo que você quer o quanto mais buscar distância. É aquilo que poderia ter acontecido. Então, os clássicos, eu sou apaixonada neles, eu posso dizer. Qual o seu autor preferido? Olha, eu não sei dizer se eu tenho um autor ou alguns. preferido, Então cite mas alguns que você gosta. alguns. Eu vou falar dos livros. Pode ser? De alguns livros Eu já vi que Dostoiévski é um, né? Eu gosto. Eu gostei de literatura russa. Quando eu fui apresentada a ela, foi uma coisa diferente, foi um impacto que me trouxe, porque eu até então não tinha tido contato com esse tipo de literatura, com essa forma. Porque é diferente, não tem o que fazer. É verdade. E foi um impacto que logo eu comecei a gostar. Então, eu gosto sim de literatura russa, mas outros que me encantam muito. Eu gosto muito do livro O Hobbit. Eu confesso que eu tô pra ler O Senhor dos Anéis, os livros, mas eu sou apaixonada na história do Hobbit. No começo foi uma coisa que eu tava lendo assim, tipo, nossa, acho que... Né, deixa eu ver como é que é. E no final eu comecei a, de certo modo, né, digamos assim, devorar o livro. Foi uma coisa que eu queria terminar de ler, porque foi uma coisa que me trouxe gosto, a leitura. Eu fiquei apaixonada. E outra coisa que eu gostei muito também, outro livro que eu gostei muito, foi Um Coração Simples, de Flaubert. É um livro pequeno, é um livro rápido, digamos assim, mas eu fiquei impressionada. A personagem principal é a Félicité, e eu fiquei encantada como, apesar das coisas que ela passou, é uma personagem que ela passou por algumas coisas, abandonos e apesar de tudo, Félicité, inclusive, é felicidade, né? E como, apesar de tudo, ela ainda era feliz. E às vezes até mesmo essa ingenuidade dela, de certo modo. Mas foi uma coisa que me encantou. É um clássico que me deixa feliz, que quando eu fico emocionada quando eu conto, porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei. E Balzac, você já leu alguma coisa de Balzac? Não. Esse é um escritor que eu acho que tem a ver, porque pelo que você me relatou aí, eu acho que você vai se encantar por Balzac também. Nossa, que, na verdade, você tem um volume de leitura muito grande. Só o que você já leu aqui é uma coisa que tem gente que não lê na vida, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. E são muitos autores, né, importantes e tal, mas dentro dessa linha que você está falando aí, eu acredito que também Balzac vai ser interessante, porque assim, só do fato de você consumir a literatura russa, eu achei maravilhoso. Já ganhou meu voto. Ai, gente. Eu já voto em você, já. Ai, que bom. Que bom. Mas assim, no começo, é uma coisa mais de difícil leitura. Eu acredito pela forma ser diferente, né? A forma... a literatura é diferente daquilo que a gente tá acostumado, né? A literatura russa... Você tá acostumada. Não, sim. Mas quando eu li, por exemplo, minha primeira literatura russa, que foi A Morte de Ivan Nietzsche, foi um impacto diferente. Mesmo que eu já tinha tido um repertório, né? Que fala de leitura, porque você já tinha uma experiência de leitura anterior. Sim, eu já tinha tido uma experiência... significativa e anterior. Significativa. Mas mesmo assim me trouxe um determinado impacto. Mas quando eu comecei a ler, eu achei tão incrível a forma que... Como que eu posso falar isso? A poética, assim, na escrita. Sim, o trabalho, né? De você escolher aquela palavra exata que cabe ali, que é um trabalho de garimpo. Porque assim, essa que é a questão legal. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de colocar ou de dizer as coisas de uma maneira tão clara, né? De uma maneira tão clara, com a palavra exata. Com aquela precisão, com aquele som maravilhoso. Quer dizer, então é algo realmente que é uma obra de arte. É lindo. Você entra na história. É lindo demais. Eu achei lindo. Você fica absorvida. Sim, você fica absorvida por aquilo, porque eu já tô querendo fazer um clube do livro com você, nós dois. Gente, vamos perfeito. fazer? Vamos sim. Eu acho incrível. Eu acho que vai ser legal. Eu gostei. Eu vou gostar também. Vai bombar. Vai bombar. Bora. Vamos fazer. A gente
Clube do Livro. Rod e Julie. Exatamente. É isso aí. E aí... Então... acho que dá pra perceber, eu sou apaixonada por clássicos. Então, mas isso é muito legal. E o bacana que eu achei assim, de poder conversar com você é porque você estando aqui dizendo isso com esse entusiasmo maravilhoso, eu tenho certeza que vai iluminar outras pessoas, como eu disse anteriormente, repriso, porque esses bons exemplos é o que a gente tem que mostrar,